Amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Então hoje, unidos com a igreja, estamos no 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Lembrando que nós não estamos aqui rezando só pelos padres, só pelas freiras, nem só pelos casais, mas por todas essas realidades missionárias, né, e vocacionais que existem pelo mundo. E nesse dia também queremos iniciar a nossa celebração de 30 anos da comunidade Betel, iniciando as festividades, porque de fato é início das festividades. Então, também nesse final de semana, estaríamos no congresso da comunidade Betel. Com essa pandemia, então nós não estamos no congresso, assim com aquele monte de pessoas, mas também da nossa maneira, celebrando e querendo ser comunidade. Falando sobre chamado, então vou falar com o Silvânio agora. A gente fala muito sobre chamado de freira, muito sobre chamado de padre, mas é interessante perguntar sobre como um homem casado pode ouvir o chamado de Deus e responder. Porque ao padre, sei lá, quando ele era criança, a mãe vai contar que ele consagrava a bolacha Maria, ou não sei o que, né? Ou o padre estava na balada e de repente ele viu que aquilo não preenchia e foi e tal. Mas como que acontece a vocação de um homem casado, a gente pode pensar? Porque é uma curiosidade que acontece, né? Deus chama, e assim como Deus chama o padre, a freira, Deus chama também e continua chamando. Não é chamou ele e parou, me chamou e parou. Deus continua chamando as pessoas pelo mundo afora. Então, para nós, Silvano, como que é esse chamado? Como se deu o chamado de Deus na sua vida? Enquanto a Deva falava, eu ficava pensando assim, que se você fala de chamado para um jovem, ele já se assusta. E parece que chamado, se Deus chamar a pessoa, eu responder a um chamado, parece que é como se eu perdesse todos os meus sonhos. Eu tenho que abrir mão de todos os meus sonhos. E nem sempre é isso, né? E claro que Deus, ele não vai chamar, tirar tudo aquilo que é nosso, não é um Deus que quer tudo isso, né? Na realidade, Deus, no chamado dele, ele vem qualificar a nossa vida, a nossa vivência. Eu até diria assim que quando você descobre para que Deus chamou você, então eu já sei por que é que fui criado. E agora, essa resposta minha é só uma maneira de eu viver com qualidade a própria vida, aquilo que Deus espera de mim. Então, o primeiro passo é nunca ter medo, né, do chamado. E Deus é um Deus muito paciente. Na trajetória, Deus passa na vida de cada um e chama você de uma forma que você entende o que ele está falando. Pode passar um dia, 2 dias, ou melhor, você pode correr o tanto que você quiser de Deus. Deus é muito paciente. Deus é muito paciente. Na hora certinha, ele sabe a hora certinha de dizer para você, olha, eu estou te chamando. Agora, não só levar o chamado como uma vida religiosa, como um padre, assim, como você diria, mas descobrir que, às vezes, Deus me chama para uma vida de matrimônio e que, além daquele matrimônio, naquela realidade de família, eu posso dar testemunho dele. Eu posso dizer que vale a pena responder o chamado de Deus, porque é aqui que me dá sentido. Eu até digo assim, ó, sempre, o que eu vou falar de vocação, eu penso assim, ó, uma pessoa que não responde ao chamado de Deus, ela pode ser feliz? Pode. Ela pode ser feliz. Mas, para mim, plenamente realizada, ela não consegue, sem ela descobrir o que é que Deus quer dela. Viu? Eu passei longo tempo da minha vida dizendo não a Deus. Eu tinha meus sonhos, eu tinha meus projetos, e daí parece que os projetos de Deus na minha vida não se encaixavam dentro dos meus. Eu passei 28 anos da minha vida para descobrir que Deus estava me chamando. Mas uma coisa que é interessante é que as pessoas não percebem, e as pessoas parecem que têm medo de olhar para o passado delas. Na nossa trajetória de vida, se você olhar, se você parar e olhar, tem muito sinal de Deus nela.
Por que eu acho que dificulta? Porque a gente tem assim, tudo que acontece de bom é de Deus, tudo que acontece de ruim, que nós achamos que é ruim, não é de Deus. Então, para nós, só dá sinal de Deus tudo o que aconteceu de bom. E às vezes toda a nossa vida ela é permeada de ação de Deus, de chamado, de Deus manifestando a sua providência na nossa vida no âmbito geral. Se a gente não olhar para a história, você não consegue detectar esse Deus que caminhou com você em cada fase da vida. Responder ao chamado é só no final você reconhecer que, olha, mesmo diante das minhas maluquices, das minhas doidices, daquilo que eu fiz de errado, mas Deus continuava ali comigo e continua me chamando da mesma forma. Né? Então eu diria, para Deus não ter idade de chamar, até porque se você pegar os homens da Bíblia que ele chamou, já eram bem avançados. Né? Mas Deus chama homens e mulheres de boa vontade, aqueles que têm coragem de dizer o sim essa proposta amorosa de Deus, que quer que o ser humano viva plenamente. Claro que alguns eles vão chamar para a vida religiosa, como nós fizemos, ele fez o chamado para nós, para ser Betel. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, Silvano, quando é que nasceu o seu chamado? Eu disse assim, desde sempre. O meu chamado não nasceu depois que eu descobri ele, né? Então Deus já me escolheu, já me separou desde sempre. Agora, eu fui descobrir esse chamado depois de 28 anos de vida. Então aí que fui descobrir o que Deus queria de mim. Uma vez que eu descubro o que Deus quer de mim, então agora toda a minha vida, toda a ação da minha vida matrimonial, minha vida com os filhos, minha vida na comunidade, minha vida na sociedade, eu preciso viver ela dentro da proposta da minha vocação, que é o que vai dar qualidade para mim e o que vai também mostrar para o mundo que é possível. É possível você viver de uma forma diferente. Eu não sou mais um, nós somos únicos, cada pessoa é única. Mas fulano é assim. Não, fulano é assim, mas eu sou assado no ditado popular. Né? Então descobri o que Deus quer de mim e agora eu vou pautar toda a minha vida dentro disso. E quando eu olho para a minha história de vida, ela é permeada do sinal de Deus. Pode olhar, né? A gente tem medo de olhar. Nossa história é muito bonita, não importa o que aconteceu nela, mas tem que olhar para ela. Porque se não olhar para ela, a gente não consegue perceber esse Deus que continua passando. E outra coisa, Deus passa na nossa vida todo dia e chama. Agora a resposta é de cada um. Uns respondem agora, outros daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, mas vão responder. Né? E esse ser chamado e responder a esse chamado é o que qualifica a nossa vida. Ou melhor, é o que dá sentido para ela. Você diz do tempo que passa, ou da graça que passa. Alguns traduzem uma frase de Santo Agostinho de eu tenho medo da graça que passa, mas ele disse eu tenho medo do Cristo que passa. Né? Cristo passa e eu não vou com ele, eu não o acompanho. Assim como quando ele andava, né, aqui na terra e chamava um e chamava outro e de repente a pessoa não respondia. Queria enterrar os seus mortos, queria se despedir e aí por diante. Você trabalhou com jovens, trabalha com jovens ainda, mas trabalhou no projeto Vida Plena da comunidade Betel. Então eu acredito que você consegue responder com um pouco mais de tranquilidade a pergunta: como que um jovem no mundo de hoje pode ouvir o chamado de Deus? E explico minha pergunta. Ouvir o chamado de Deus, que é um mundo tão barulhento. Até no meu tempo eu digo 10 anos atrás, tinha menos mídias sociais. Tinha rádio, televisão, e isso era suficiente. E SMS, né, para chamar. Mas hoje não, são várias mídias que invadiram o mundo e tantas opções. Parece que com tantas opções o nosso ouvido vai cada vez mais ficando ensurdecido para ouvir a voz de Deus. Como que um jovem hoje poderia responder o chamado de Deus? Ou quais meios Deus utilizaria para chamar um jovem hoje? Olha, eu estava pensando aqui assim, ó. Tem muita gente que diz assim, ó, Jesus foi o que foi porque já era divino.
Eu diria que Jesus foi o que foi por conta de, além dele ser divino, Maria e José que fizeram a trajetória com ele. Eu diria que na vida de todo jovem, pai e mãe vai fazer uma grande diferença na vocação dele. Como é que esses pais... Só que para isso os pais também têm que descobrir a vocação deles dois, para saber que pai e mãe é uma vocação, e por isso Deus confiou aquelas figurinhas a mim, e eu preciso de uma forma ajudar com que eles descubram isso. Então, primeiro ponto que eu diria assim, pai e mãe, eles têm 50% da parcela que ele pode fazer o filho descobrir a vocação dele. Outra coisa, você diria, se falava assim, que no mundo de hoje, esse mundo tão agitado, cheio de complicações, que na realidade eu diria assim, que Deus ele tem a forma específica de falar com a pessoa. Só que hoje eu pensava assim, Santo Inácio, né? Deus arrumou um meio. Santo Inácio ele teve que machucar a perna, ficar no hospital, internado, para ele perceber que ali Deus provocava ele a algo. Ele percebia muito, né, os sentimentos dele. Se os jovens perceberem, você falou do projeto Vida Plena, lá, você percebia neles que eles não estavam felizes. Eles não estavam felizes com a vida que eles levavam. Só que hoje, mesmo pelas mídias sociais, elas vão injetando nos nossos filhos, nos nossos jovens, que ele vai criando uma massa. Né? Era uma massa, vai criando uma massa. E o padre Everton, hoje, na missa dele, dizia assim que o problema é Deus, ele dizia assim ainda, bem claro, Deus chama pessoa. Deus fala com você, pessoalmente. Depois ele usou a expressão, o inimigo de Deus ele usa massa. Porque na massa é que está o medo. Né? Então quando você começa a injetar num jovem que ser de Deus é ser careta, que ser de Deus eu não posso cortar o cabelo do jeito que eu gosto, que ser jovem não posso usar a roupa que eu gosto, tudo isso começa a criar um obstáculo. Quando é que o jovem começa a descobrir? Quando ele descobre que ele é o único, Deus vem chamar. E além de tudo, Davi, com todo esse barulho, dificulta, mas eu ainda acredito naquele chamado no ouvido, que Deus chega e vai dizer para você, olha Davi, eu estou te chamando, vem. Deus tem essa maneira específica de chegar no ouvido de cada um e chamar você. Né? Essas mídias obstaculam tudo esse encontro, mas eu ainda acredito que Deus continua passando e chamando individual. De chamado, você já cantou bastante Te Amarei, Senhor. Você teria uma música que embalou o seu chamado inicial? Aquela música que de repente de vez em quando te vem à cabeça. Ou uma música que seja de fato aquela que marcou a sua vida. Se tem, canta ela para nós. Na realidade, assim, uma música que me chamava já é Eu Te Amarei, nós já cantei ela 2 vezes. Mas, outra música que era muito interessante e que a Deva e o Zé Omar sempre dão risada quando eu canto, porque é aquela Buscai Primeiro o Reino de Deus. Aquela música, ela me marcou muito. Porque é bem real, né? Toda vez que eu me decido a buscar o reino de Deus, a gente até imagina assim, lendo o documento do Papa Francisco de Santidade, o Papa Francisco mostra para nós que a santidade não é perfeição. Na realidade, nós somos sempre treinados para querer ser perfeito, por isso que a gente se frustra tanto. E quando eu percebo que eu posso ser santo, que eu posso dizer sim a Deus na minha vida, você iniciava dizendo, no cotidiano, Deus nos chama no cotidiano. Deus não nos chama em coisas extraordinárias, até porque Ele sabe que nós somos muito pequenos. Mas Deus passa na sua vida, na minha vida, chamando nesse cotidiano da vida. É eu não ter medo. E a vida do povo de Deus assim, hoje eu erro, mas levanto, começo de novo, amanhã eu estou de pé, depois de amanhã. E São João Calabria, uma vez perguntaram para ele, Padre João, o senhor entregou a sua vida para Deus para o resto da sua vida? Ele falou, não, eu sou muito miserável para fazer uma entrega dessa, mas eu me entrego todo dia. Eu sei que se eu fizer uma proposta muito grande do resto da vida, para mim é muito pesado.
Mas todo dia, quando eu acordo, quando eu levanto, eu digo assim: olha, Senhor, hoje eu renovo a minha entrega. E ele foi santo, só renovando a sua entrega cada dia. Então, Deus que passa no cotidiano da vida. Agora eu preciso fazer opção por ele, né? Eu preciso, senão eu não acabo não percebendo a ação dele na vida. À medida que. Então, esse buscar primeiro o reino de Deus primeira coisa minha, é decidir-me pelo reino. O resto Deus vai fazendo. Buscai primeiro